Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos estar fazendo a nossa sexta aula do nosso curso de atendimento ao público. Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito interessante. Nós vamos estar falando de ética e sobre responsabilidade. Estou com a apostila de vocês aberta aqui. O que eu coloquei aí para vocês? Quando falamos de ética no atendimento, estamos falando de um conjunto de condutas, práticas e valores estabelecidos pela empresa no contato com o consumidor e com o ambiente interno. Falamos normalmente sobre ética profissional de forma a englobar este conjunto de ações do cotidiano de todos os setores, mas é extremamente indicado que o setor de atendimento receba uma atenção especial. Por que essa atenção especial? Vamos lá. Porque na realidade o atendimento é a área responsável pela ligação entre a empresa e o cliente. Isso quer dizer que a forma a qual este setor se comporta afeta os dois lados do relacionamento empresarial, além de ser a fachada de sua empresa. Por mais complexo que seja o processo interno, qualquer indício de desrespeito à ética profissional será a imagem que o cliente irá transferir para a sua empresa como um todo. Lembrando sempre que o cliente te enxerga como colaborador da empresa tal e não como o fulano de tal. O colaborador representa a empresa, nunca se esqueça disso. Deixa eu só terminar de fazer a leitura e a gente já explica essa parte. É exatamente aí que algumas empresas com excelente conduta podem se surpreender. Na introdução sugerimos que o código de ética é importante mesmo que você, como gestor, estabeleça uma cultura pautada na transparência e honestidade. Neste ponto entra a responsabilidade. Porque na prática é muito mais complexo alinhar todos os seus colaboradores nesta mesma visão, sem que haja um documento estabelecendo o que é ou não adequado. Então, antes de a gente seguir aqui para a prática da ética e o código de ética, vamos comentar a respeito disso aqui que eu comentei. Porque na realidade a área responsável pela ligação é entre a empresa e o cliente. Isso daí é simples. Então, por exemplo, o atendimento é o primeiro contato da pessoa com a empresa, ok? Então isso não tem muito que... Agora a parte que mais me chama a atenção, lembrando sempre que o cliente te enxerga como colaborador da empresa tal e não como fulano de tal. Eu trabalhei numa empresa por quase, entre indas e vindas, eu fiquei quase 15 anos na empresa. E até hoje tem pessoas que falam comigo, que falam o Célio da empresa X, o Célio da empresa tal. E isso é uma coisa que a gente carrega, né? Então, por exemplo, o que eu quis colocar aqui, nessa parte? Por que disso daqui? Por exemplo, se você tratar um cliente mal, pode ter certeza que ele não vai falar, o fulano de tal, o Célio me tratou mal. Não. Eu fui na empresa tal, o funcionário, talvez não lembre nem meu nome, um certo funcionário me tratou super mal naquela empresa. Por exemplo, o que vai ficar enfatizado no cliente é a empresa, Então, por exemplo, você trabalha na empresa, vamos colocar um nome, Max, vamos colocar um nome fictício aí, MaxCard, vamos pôr. Você trabalha no MaxCard, aí um cliente liga para você para fazer uma reclamação do cartão e você o trata muito mal, O que vai acontecer? O cliente não vai falar, o Célio me tratou mal. Não. Eu liguei para resolver um problema na empresa de cartão, MaxCard. Então eu falei MaxCard que eu estou com uma cola que chama Max Cola aqui e tinha um cardzinho aqui, Eu juntei. Então Max da cola com o card que eu tenho aqui. E o que acontece? Aí a pessoa vai falar que o atendimento, que aquela empresa não lhe atendeu bem, Dependente se for o funcionário ou não. O que vai ficar taxado é a empresa. E isso é muito ruim. Nós já falamos em outros cursos, que, por exemplo, um cliente contente arrasta 10 para sua empresa, mas um descontente tira quase 1000.
Tá? Então é mais ou menos isso. Então vamos lá, vamos dar sequência. Ó, prática ética, praticando a ética. Quando falamos de ética, imaginamos uma conduta perfeita, ou seja, espera-se que alguém que oferece produtos e serviços haja de forma honesta e transparente. Mas como você já deve imaginar, isso nem sempre ocorre de fato. Para proteger o cliente de práticas irregulares, foi criado o Código de Defesa do Consumidor e alguns órgãos reguladores que garantem os direitos e deveres de ambas as partes. Mas nossa intenção, como profissional, é que o cliente não precise entrar com uma ação para ter uma boa experiência. E é aí que entra o Código de Ética do Atendimento ao Cliente. Vamos lá. Código de Ética do Atendimento ao Cliente. Nessa etapa você irá compreender melhor porque no início do curso, quando falamos que precisamos ser criteriosos na seleção dos profissionais de atendimento. Existem certos profissionais com condutas que não podem ser aceitas em nenhum local e normalmente são garantidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas as empresas podem estabelecer um código de ética interna, com condutas, práticas, valores e, claro, punições para o descumprimento dos mesmos. Estabelecer essas regras é importantíssimo, afinal o conceito de ética é muito abrangente e pode variar um pouco conforme a cultura e os costumes do local, e principalmente pela formação e influências do colaborador. É de responsabilidade da empresa, portanto, especificar exatamente o que fere ou não a ética no atendimento ao cliente. O código de ética não precisa apenas existir, ele deve ser de conhecimento de todos os colaboradores. Por exemplo, hoje, em qualquer comércio que você vai, por exemplo, você vai numa loja, eles têm que deixar o código de defesa, o livrinho, né, do Código de Defesa do Consumidor em vista para você. Você chegar, você tem que bater o olho e ver ele. E uma das coisas importantes, se você pedir para pegar, para ler, ele você tem esse direito, tá? Lá não é só para ficar de enfeite lá. É de responsabilidade da empresa, portanto, especificar exatamente o que fere ou não a ética do atendimento ao cliente. O código de ética não precisa apenas existir, ele deve ser de conhecimento de todos os colaboradores, é o que nós tínhamos acabado de ler, né? Ó, e isso deve ser feito de maneira clara e com a garantia de que todos estão cientes de cada tópico. Uma prática bastante usada é fornecer o documento impresso e pedir que o funcionário dê ciência sobre o código de ética de atendimento ao cliente. Então, o que você vai fazer? Você faz o código de ética da sua empresa e pede para todo colaborador vistar para você. Tá? Teve uma época que eu trabalhei na coordenação de uma empresa e quando eu contratava o funcionário professor, eu já dava para ele assinar todas as normas da empresa, tá? Para não ter desculpa depois ele falar que ele não sabia. Então contratei. Quando ele vai registrar assinar os papéis do registro, eu já passava também as normas da empresa para ele assinar. Sempre fiz isso, sempre funcionou. Ó, então essa parte aqui, ó. Isso deve ser feito de maneira clara e com garantia de que todos estão cientes de cada tópico. Uma prática bastante usada é o fornecimento de documento impresso e pedir que o funcionário dê ciência sobre o código de ética do atendimento ao cliente. Igual falei, né, no meu caso, eu explicava item por item, tópico por tópico, para passar para o funcionário assinar. Desta forma, a empresa consegue se proteger de possíveis contratempos e caso haja algum tipo de punição, há um respaldo documentado. Já deu para perceber o quanto a ética é fundamental ao atendimento ao cliente. Podemos citar alguns benefícios dessas regras de conduta dentro de uma empresa. Aumentar a confiança do consumidor em relação ao produto ou serviço, evitar reclamações, multas ou penalidades dos órgãos reguladores, garantir a satisfação do cliente, transparência profissional. Aumenta as chances de fidelização. Mas o que a sua empresa pode fazer, além de criar um código para corroborar, né, com uma cultura de ética ao atendimento ao cliente? Para garantir a conduta ética, podemos pensar em algumas coisas essenciais, como
estabelecer uma cultura de transparência, desde o setor financeiro até a resolução dos conflitos. Estimule a honestidade através do exemplo. É importante que o atendente se sinta livre para admitir falhas, tanto em relação aos clientes quanto frente aos seus superiores. Realize um monitoramento através de avaliações, auditorias e indicadores de satisfação. É importante saber como o atendente é visto pelos consumidores para saber se o código de ética no atendimento ao cliente está sendo seguido. Faça a gestão de atendimento ao cliente. Deixe claro que qualquer conduta que não corresponda ao esperado estará sujeita a punição, advertências ou até mesmo demissão por justa causa. Há motivos de falta de ética no atendimento. Vamos lá. Na falta de ética não está ligada apenas às condutas ruins, como o foco em prejudicar o outro. Em alguns casos, a empresa possui uma cultura sólida de transparência ou trabalha com profissionais menos capacitados. Isso quer dizer que existem inúmeros motivos para a falta de ética no atendimento ao cliente, mas iremos citar alguns deles para que você fique atento. Despreparo dos colaboradores. A falta de ética pode ser um reflexo direto do despreparo dos seus colaboradores. Uma das reclamações mais recorrentes em saques e sites de reclamação refere-se a promessas não cumpridas. Seja a oferta de um serviço que não está disponível ou garantir prazos e níveis de qualidade que a empresa não pode cumprir. Esta é uma prática comum em empresas de telecomunicações, principalmente quando o cliente tem dificuldade de medir a qualidade do serviço, como a velocidade da internet, por exemplo. Hoje existem órgãos reguladores, além de Código de Defesa do Consumidor, rigorosos em relação a essas práticas. Isso quer dizer que, além de prejudicar a imagem da marca, faltar com ética no atendimento ao cliente também pode afetar financeiramente a sua empresa. Esquecer do cliente. Isso aqui é um caso sério, Talvez você, na correria, você anota, você coloca numa agenda eletrônica ou numa agenda tradicional mesmo, só que você colocou na agenda e esqueceu daquele cliente. A agenda digital vai te dando os alertas e você, depois eu resolvo e acaba não resolvendo nada. Isso é muito complicado. Algumas empresas esquecem do cliente ao formular estratégias para chamar a sua atenção ou ganhar vantagens frente aos seus concorrentes. Tenho certeza que você já viu em grandes banners de mercados o valor de um produto muito abaixo do esperado e, ao aproximar, notou que o valor era por 50 gramas ao invés de 100, por exemplo. O mesmo ocorre quando o atendente fala que o valor do serviço é 1 para que você feche a compra e depois avisa sobre um reajuste em 3 meses. Essa é uma prática muito comum em marcas que não possuem um código de ética ao atendimento ao cliente. E essa conduta ao longo prazo prejudica a imagem da empresa. Afinal, sabemos que os consumidores percebem rapidamente que estão sendo passados para trás. A possibilidade de uma estratégia faltar com a ética aumenta quando tiramos o foco do cliente, mesmo que isso não seja proposital. Ferramentas e plataformas que forneçam uma base de conhecimento, integração entre as áreas e um bom suporte ao atendimento pode colaborar com a transparência e manutenção de condutas mais éticas do atendimento ao cliente. Considerações finais. Os funcionários são os clientes internos das organizações. Particularmente, os funcionários da área comercial têm uma posição de conflito entre os interesses do cliente e os interessados da organização. Essa situação é reforçada pela sua exposição aos conflitos internos da própria organização. Primeiro, pela possível dualidade entre o tratamento que a organização exige dos funcionários para com os clientes e o tratamento que a organização dispensa a eles. Segundo, pelo processo natural da disputa pelo poder nos processos de tomada de decisão, por exemplo, negociar o tamanho do pedido do cliente com a área industrial, que normalmente está mais interessado em grandes lotes do que em atender demandas específicas e fora da rotina de produção. Quando a organização envia sinais ambíguos, ela pode gerar tensão no comportamento de seus funcionários, afetando as suas escolhas e decisões. As empresas que aplicam seus esforços
recursos no aprimoramento da ética entre seus funcionários estão fazendo bons investimentos, não só porque é desejável, mas também porque isso melhora seu desempenho e sua vantagem competitiva, condições básicas para continuar competindo no cenário moderno. Em alguns casos específicos, pode-se sugerir algumas ações ou princípios de governança para melhorar o clima ético e conferir maior unidade ao conceito que a empresa pretende difundir entre seus funcionários e clientes. Esses princípios podem servir de referência para outras organizações interessadas em criar ou mesmo aprimorar o seu clima ético. Para trazer transparência e orientar o comportamento dos seus profissionais nos processos decisórios, muitas empresas adotam um código de ética. Por meio desse instrumento, a organização pode uniformizar políticas e práticas, integrar funcionários, explicitar as atitudes esperadas da alta administração com relação aos seus profissionais e dar parâmetros para soluções de conflito. Então, quando você tem um código, tá, isso abrange a todos, não só, por exemplo, produção, vai desde a administração até os funcionários de produção. Tá? Não tem código de ética para todos, ok? Metas e indicadores de desempenho puramente quantitativo não deveriam ser as únicas fontes para avaliação do desempenho da organização. Por si só, elas não estimulam a conduta ética, pois deixam de considerar e como aquele resultado foi obtido. Para se instaurar um ambiente propício ao comportamento ético, é importante uma revisão do sistema de avaliação da performance, que leva em conta tanto as metas, indicadores quantitativos, quanto os qualitativos e éticos do processo. Ele deve ainda ajudar a gerenciar e estabelecer metas e cotas desafiadoras, porém realistas, como forma de inibir a conduta antiética. Subjacente a essa transformação está o papel da comunicação da gestão das mudanças, disseminando os instrumentos de gestão organizacional, participando dos processos educacionais e de negociação e auxiliando a gestão de conflitos. Tá? É importante também criar canais de comunicações abertos e confiáveis, onde as pessoas se sintam encorajadas a pedir ajuda para esclarecer questões ambíguas, dilemas éticos ou mesmo reportar situações suspeitas. Porém, todas essas ações serão infrutíferas se não houver liderança. Os gerentes de todos os níveis devem estar comprometidos com o processo. Cabe a eles enviar sinais claros para a organização sobre a importância da conduta ética. Os gerentes podem transformar a cultura organizacional pelo seu exemplo, pelas histórias que eles perpetuam e pelas decisões de promoção, recompensa e reconhecimento. Para finalizarmos essa etapa com chave de ouro, que é a chave de ouro, tá? Tá escrito errado aí. Vamos passar algumas dicas de postura no atendimento. Aí vamos lá, dicas de postura. Coloque-se no lugar das pessoas e procure atender as expectativas. Isso a gente vem sempre falando, né? Para a gente nos colocar do outro lado, para ver se nós gostaríamos de ser atendido de acordo com o que você está atendendo. Ó, preste atenção. Não apenas ouça as pessoas, mas esforce para entender o real significado do que elas dizem. Seja gentil, atencioso e disposto. Use palavras simpáticas no relacionamento diário com as pessoas à sua volta. Bom dia, por favor, com licença. Homens devem dizer obrigado e mulheres obrigada. Tente resolver na hora e não daqui a pouco, eliminando o hábito da procrastinação, né? Adiantamento ou deixando para depois. Adiamento, né? Ou deixando para depois. Evite também o jogo de responsabilidade. Há quem mande as pessoas de um lado para o outro, sem nunca resolver nada. Isso é terrível, né? Quem nunca passou por isso? É fulano que resolve. Até aqui é comigo, agora daqui para frente é com o ciclano. Tem muito disso ainda. Evite falar pegando nas pessoas. Mantenha uma distância razoável.
Não se refira a pessoas como querido, amigo, etc. Isso é horrível, né? A gente nunca viu a pessoa está lá chamando ele de amigo, querido. Evite falar alto no seu trabalho. Não reclame do salário, da vida da pessoa e do mundo. Não faça fofocas. Procure ter flexibilidade e não haja como um robô, tampouco como um funcionário rígido que diz: sinto muito, mas não podemos fugir das regras. Sempre há um meio termo, tá? Não repreenda alguém em público, fale a sós posteriormente. Seja empático e aceite pontos de vista diferentes do seu. Assuma uma postura firme e assertiva. Adotar uma postura do tipo: isso não diz respeito ao meu trabalho, não ajuda. Às vezes, as reclamações da pessoa atendida são improcedentes, porque estão em desacordo com os procedimentos da instituição. Se isso ocorrer, explique a situação em termos claros e simples. Trabalhe em equipe. Coopere com os outros colegas e mantenha relacionamentos positivos e produtivos com outros funcionários, sejam eles no mesmo setor ou não. Agora vamos falar sobre a apresentação pessoal. Evite usar roupas extravagantes que chamem muita atenção, como um decote muito ousado, roupas muito curtas ou apertadas, e que possam trazer algum tipo de constrangimento ao público. Tá? Esse tipo de roupa aqui, pessoal, é para uma festa, né? Agora para trabalho não. E quem gosta também, né? Decote, roupas muito curtas ou apertadas. Não adianta, vai com uma roupa curta e depois tem que ficar baixando. Então é meio complicado isso, né? Isso aqui em termos da mulher, né? Mas hoje também tem umas calças que os homens estão usando que, misericórdia, né? Apertado, parece aquelas calças de sertanejo. Use bom senso ao se vestir para trabalhar. Não compareça ao trabalho de bermuda ou como se estivesse de folga. Passe uma imagem profissional. Por exemplo, tem empresas que você pode trabalhar de bermuda, né? Mas, por exemplo, você não vai de bermuda e chinela de dedo, ok? Evite usar perfume muito forte. Uso do celular é um grande problema, né? Ao atender o celular, sendo assunto particular, fale baixo e seja breve. Mantenha o toque do seu celular num tom em que somente você usa. Se o telefone celular alheio tocar e o seu dono não estiver no local, não atenda. O telefone celular é um objeto pessoal. Internet. Procure responder os e-mails em até 24 horas. Cheque os e-mails a cada 2 horas. Demandas mais urgentes virão pessoalmente ou por telefone. Use o e-mail institucional apenas para assuntos relacionados à empresa. As empresas podem ter acesso aos sites que você costuma acessar, por isso fique atento. Tá? Isso tem programas, né? Tem aplicativos que a gente consegue ver o que você entrou, onde você entrou, tá? Tem tudo isso. Resolva. Aí eu pedi para você criar um resumo deste capítulo. Tá? Simples, tá? Falando da ética de responsabilidade. Eu vou fazer um resumão do que nós vimos aí na aula, ok? Na próxima aula nós vamos fazer acho que eu já vou até passar para vocês agora, tá? O que vocês vão fazer para mim valendo como avaliação, ok? Vamos voltar lá no início, já vou fazer como para avaliação para vocês. Aí na próxima aula a gente já começa um outro módulo. O profissional no atendimento, né? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar para mim e vão colocar os principais tópicos, tá? Então vamos pegar o profissional do atendimento, tá? A satisfação do cliente. Então vamos fazer o seguinte, valendo para avaliação. Vocês vão criar uma pesquisa de satisfação para mim do cliente, tá? Diferente da que vocês fizeram aqui, ok?
E vão fazer para mim também, valendo como nota, o código de ética da empresa, certo? Então vocês vão fazer a pesquisa de satisfação e o código de ética de atendimento, ok? Então essa vai ser a avaliação de vocês. Pessoal, antes de a gente encerrar, eu vou passar para vocês, vou colocar aqui na aula mesmo, tá? É um tipo de um desenho em quadrinhos, tá? Que fala da ética. É bem interessante, tá? Vai fazer um resumão do que é a ética aí que nós estamos falando, ok? Ética, um princípio básico. Vamos pensar um pouco sobre por que devemos ser éticos, como a ética ajuda a nossa vida, por que devemos ter ética no trabalho e por que ela é importante. Quer que embrulhe para presente? Não precisa, é pra mim mesmo. Opa, troco a mais? Me dei bem. Ops, como esse livro tá pesado. Não é o livro, mané. Eu é que estou pesado. Tô vendo. E quem é você, gordinho? Sua consciência, gordinho. Você não vai devolver o troco? Eu não tô roubando, nem fazendo nada ilegal. Pode não ser ilegal, mas também não é ético. Aliás, não é esse o assunto do livro? Pois é, mas como eu não li ainda, tudo bem. Tudo bem nada. Saiba que a ética diz respeito ao que é moralmente correto. E ficar com o troco a mais não é correto. Não dá pra sair daí, você é muito pesado. Olha, eu não sei nada sobre ética, tá legal? Por isso comprei o livro. Conversa fiada. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra do que a mamãe dizia? Mentir é feio. Nunca pegue nada que não for seu. É verdade. Viu? É fácil. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Ok, não é tão simples assim, eu sei. Então vou chamar alguns filósofos para ajudar. Estou falando de um time. Sócrates, Birubiru e Ataliba? E aí? Opa, Sócrates errado. Não leva mal, doutor, mas o papo é conter charadas antigas. Tchau, então. E seus camaradas, Platão e Aristóteles. Beleza? Ô, doutor. Beleza, olha só. O Jorjão tá com umas dúvidas sobre ética. Sei. É o seguinte, Jorjão. Todo mundo nasce com um senso ético. Tipo, sabe diferenciar o certo do errado. Não disse? Até porque não é difícil saber o que é certo e o que é errado. Realmente. Só que às vezes o errado pode ser mais tentador. Sim, mas ainda vai ser errado. E você sabe disso. Portanto, a escolha é sua. Será que vale a pena fazer algo errado? E viver com o peso da consciência? É, ela pesa mesmo. Mas às vezes pode valer a pena. Tem certeza? Claro, eu poderia fazer alguma coisa um pouco errada. Desde que fosse para ganhar muito dinheiro. Ou ficar famoso. E aparecer na TV? Num talk show? Por que não? Jorjão, há quanto tempo você leva pra casa os clipes do Almoxarifado? Ele também não devolve troco a mais. Posso até ver as manchetes. Jorjão, leva clipes para casa! Veja! E eu posso ouvir os telejornais. Foi preso hoje o homem conhecido por Jorjão. O elemento é acusado de apropriar-se indevidamente de item do erário. E eu posso sentir o puxão da orelha da minha mãe. Que vergonha! Não adianta falar, não é, Jorge Astolfo? Jorge Astolfo? Isso sim eu não posso ouvir. Com que cara eu ia chegar em casa? Até tu! E o meu filho?
Que mico iria pagar na escola? Vocês me convenceram. O errado não vale a pena. Assim é que se fala, Jorjão. Ético é tudo aquilo que você faz e que pode contar à sua família durante o jantar sem sentir vergonha. Por falar em família, eu não posso me atrasar pro almoço. Também vou nessa. Carona. Mas, antes de vocês irem, posso fazer mais uma pergunta? Sim. Entre o certo e o errado, deve escolher o certo, certo? Certo. Mas quando há mais do que uma coisa certa? Como fazer a escolha correta? Bem, uma forma é escolher a alternativa que beneficia o maior número de pessoas. É a busca pelo bem comum, Jorjão. Isso mesmo. Sabe tudo essa consciência? Se você ouvi-la, tudo ficará mais fácil. Vai por mim. E por falar em ouvir, estão ouvindo isso? Parece alguém chorando. Não é justo. Não consigo fechar o caixa. O patrão não vai gostar nada disso. O que foi? Por que estão me olhando assim? Vocês viram? Foi ela que me deu. Fala sério, Jorjão. Mas e aquele negócio do bem comum? A minha família toda será beneficiada e... Fala sério, Jorge Astolfo! Jorjão, só há um jeito de você entender o que deve ser feito em relação a esse dinheiro. Posso saber qual é? Colocando-se no lugar daquela moça. Ei! Já estou farto desse seu papo. Jorjão, Sim, patrão. devo informá-lo que seu salário será descontado. Oh, não, 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 não! Calma, Jorjão. O que importa é você saber que não deve fazer aos outros O que não gostaria que fizessem com você. Mas essa eu já sabia. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra dessa também? Eu sim. Bem, parece que o nosso Jorjão já tomou sua decisão. E você, o que vai fazer? Então é isso, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.